Shalom, shalom para todos. Que o Eterno te abençoe e te guarde. A você, sua casa, sua família, toda a sua parentela. Eu sou o professor Marcos Felipe. Você está no canal do Chuvá Total. Hoje é terça-feira, não é? Alô, hein? Hoje é terça-feira. E terça-feira tem o quê, pessoal, hein? Momento do Hebraico, segunda temporada, onde estamos estudando as maravilhosas parábolas de Yeshua. Hoje nós iremos estudar a 7ª parábola. Então, abra o seu coração, apertem os cintos aí, porque tem uma parábola aqui saindo do forno. Aquele cheirinho gostoso, aquele cheirinho maravilhoso que o nosso professor, o nosso mestre, o maior de todos da Torá, traz para nós. Yeshua trouxe essa parábola e é incrível, como todas as parábolas dele, né? Ainda mais quando você tem um entendimento mais aprofundado da escritura, do hebraico. É maravilhoso estudar o hebraico e mais maravilhoso ainda é estudar o hebraico com as parábolas de Yeshua. Então, abre o teu coração aí. Abre o coração aí para você aprender mais da língua hebraica e de brinde das parábolas de Yeshua. Antes, eu quero fazer um agradecimento muito especial a uma pessoa do canal de Chuvá Total, está conosco já há um bom tempo. Vocês sempre encontram com ela aí no chat. É a Raquel Castro. Um beijo, minha amiga. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Você, toda a sua casa, toda a sua família, seu esposo, todos ao seu redor. Essa pessoa incrível, essa pessoa maravilhosa, generosa. Vocês se lembram, a Raquel é aquela que certa vez queria participar da festa de Sukkot, mas como ela não teve condições de participar, ela fez o desenho da sucá, da cabana dela. Vocês se lembram disso? Lembram? A Raquel, a desenhista. Eu chegando em casa na última sexta-feira, estava de férias com a família, chegando com a minha esposa em casa. De repente me deparo com uma caixa pesada. E dentro dessa caixa havia 16 livros, gente. Que a Raquel enviou para mim. Olha o que a Raquel fez, pessoal. A Raquel, ela fez este livro aqui, ó. Shabat, Ontem, Hoje e Eternamente. Quando eu peguei o livro, eu imaginei que esse livro era um livro de algum escritor, e eu fiquei impactado porque o livro utiliza exatamente o título de um estudo que nós fizemos em fevereiro do ano que passou, entre o dia 25 de fevereiro e o dia 28 de fevereiro. 25 foi a sexta, 26 o sábado, e ainda teve 28, que foi a segunda, quando tivemos vocês lembram? Quatro aulas, Shabat, Ontem, Hoje e Eternamente. Trouxemos 12 horas de escritura sagrada sobre o Shabat, na Torá, nos profetas, nos escritos e nos escritos nazarenos. Tudo sobre o Shabat. É, sem dúvida nenhuma, os estudos mais completos sobre o Shabat, não através de uma religião, mas através da escritura sagrada. E o que Raquel fez? Olha o que Raquel fez. Raquel pegou essas 12 horas e transcreveu tudo o que eu falei. Raquel colocou aqui nesse livro. Que trabalho incrível! Até os textos em hebraico, a minha leitura, as explicações, tudo, até as minhas risadas ela colocou aqui, né? Tudo. Ela transcreveu tudo o que eu falei no estudo. Tudo que eu falei do estudo, ela colocou aqui. Palavra por palavra, sem acrescentar e sem tirar nada.
Raquel, muito obrigado, querida. Você me deixou muito feliz. Isso aqui realmente é uma ferramenta incrível. Realmente foi o Eterno que te incomodou para fazer isso, te levou a fazer isso. Você dedicou o seu tempo, você fez todo esse trabalho incrível, investiu inclusive dinheiro para poder imprimir isso aqui e nos enviou. Eu fiquei muito feliz. Ela não só enviou os livros, como enviou também os arquivos da digitação, de tudo que ela fez. Eu já encaminhei para o nosso querido professor, o menino, Renato de Prínzio, porque ele vai corrigir alguns erros de digitação, ele é muito bom nisso, e também existem erros meus, né, de pronúncias, de colocações, e aí ele vai consertar tudo isso aí. Quando tiver tudo prontinho, a gente vai disponibilizar para vocês este livro que ela fez, é impressionante, são 366 páginas, é uma joia. Vamos disponibilizar gratuitamente para vocês no Telegram, em PDF, e depois, eu sei que muitos vão querer o livro mesmo, é realmente um manual, para você ter em sua casa, é um manual. Você lê, gostosa, a leitura é gostosa porque a leitura é exatamente a minha fala. Não é gostosa porque é minha fala, mas é gostosa porque é como se você estivesse assistindo um vídeo. Então é muito dinâmico, o livro é muito dinâmico, é muito gostoso de ler. É gostoso de ler, porque é uma transcrição de um estudo. Então é gostoso de ler, é muito gostoso, dinâmico, gostoso e fácil de entender. E também para você que está estudando o hebraico é uma joia, porque tem os textos em hebraico que ela colocou, com sinais maçoréticos, tudo bonitinho, e tem também a transliteração, ela fez questão de colocar a transliteração, ou seja, eu lendo o texto. Então é uma joia para você também aprender o hebraico. Então, depois a gente vai falar com a Raquel para ver como é que faz para imprimir mais livros desse, e quem quiser adquirir vai pagar o custo da impressão e o custo do envio. Nós não temos nenhum interesse de lucrar com isso aqui, tá? Como em nenhum outro material da Techuvá Total. Poderíamos lucrar com muitos materiais, porque a Techuvá Total tem materiais que são maravilhosos, com a qualidade espetacular, mas não é o objetivo do canal Techuvá Total. Raquel, o Eterno te abençoe, querido. Você e todos do canal que sempre nos abrilhantam com umas pérolas como essa. Um quadro, um mosaico, e aqueles que não puderam enviar nada, enviam fotos, enviam mensagens de incentivo. Nós amamos vocês, é por isso que estamos aqui e por isso que dá prazer ensinar nesse canal. Esse canal maravilhoso que é o canal do Techuvá Total. Agora, tá doido pelo livro, né? Calma. Renato de Prínzio vai dar umas corrigidas e tal. Depois a gente vai disponibilizar, tá bom? E sobre a impressão, como eu falei, depois a gente vai conversar com a Raquel, porque foi ela que fez tudo isso aí. Isso aí vai ser com ela. Bom, tá preparado aí para essa parábola incrível? Tá? Então vamos lá. Sétima parábola de Yeshua. Você tá vendo aí a imagem, já deu para notar que é uma figueira. Uma figueira praticamente sem folha, né? É a parábola da figueira estéril, ou seja, a figueira que não deu fruto. Não confundir com alguns eventos que Yeshua passa, por exemplo, vê uma figueira com folha, mas não encontra nela frutos e fala para ela se secar. Isso é uma outra coisa, não é parábola ali, realmente aconteceu. Aqui é a parábola da figueira estéril. Das parábolas, é uma das menos conhecidas e menos faladas e menos estudadas. Talvez pelo fato de aparecer apenas no livro de Lucas. Ou seja, diferente de outras parábolas que são difundidas em vários livros, essa é difundida apenas no livro de Lucas.
Mas, apesar de apenas ser difundida no livro de Lucas, é uma parábola espetacular, como qualquer uma outra parábola de Yeshua. E essa tem ela tem um tempero a mais, porque ela tem, além da parábola, ela traz antes da parábola história. Ela traz história. Dados históricos bem interessantes, que apesar de somente Lucas ter falado sobre isso, nenhum outro evangelista comenta, mas são fatos que são totalmente conectados com outros historiadores, entre eles Yosef ben Matitiyahu, Flávio Joséfos, que não relatou exatamente as mesmas coisas de Lucas, mas pelo que ele relatou sobre essa pessoa, dá para notar que o que Lucas comentou realmente aconteceu. É totalmente possível ter acontecido. Então vamos lá. Vamos primeiro para essa parte. Eu quero que vocês observem o capítulo 13 de Lucas. Lucas, capítulo 13. Vamos aprender muitas coisas nessa noite, além da língua hebraica, que é o principal objetivo aqui. Vamos lá. Paet, no tempo, Rahi, ou seja, naquele tempo. Paet Rahi, naquele tempo. Ba'u, po, em hebraico, vi, chegar. Ba'u, chegaram, vieram. Anashim, homens. Vaiagidu, e contaram lo para ele, para Yeshua, et devar hagelilim, a palavra dos galileus. Agora muita atenção, porque aqui tem as mesmas letras de davar, dalet, bet e resh. Davar, palavra. Mas aqui é dvar. Também existe o termo dever, com as mesmas letras, que significa tragédia. Tragédia. Peste. Algo ruim. Davar, palavra, não é uma palavra como isso aqui, ó. Baú. Baú é uma palavra. Que é milim, palavra. É? Palavra em hebraico, davar em hebraico, significa um acontecimento, um ensino, um pronunciamento. Pronto. Lembra? Aseret Hadevarim, as 10 das palavras, ou os 10 dos pronunciamentos, porque o Eterno não falou 10 palavras. O Eterno não falou 10 palavras. Ele falou muito mais do que 10 palavras. Mas ele falou 10 pronunciamentos. Então, davar é isso, um pronunciamento, é um acontecimento. Ou, se você quiser utilizar dever aqui, uma tragédia. E vai se encaixar muito bem aqui nesse texto. A tragédia dos galileus, Hagelilim. Ou o acontecimento que foi uma tragédia, porque a gente vai ver agora. Asher, que Pilatos. Pilatos, essa figura icônica e pouquíssimo conhecida no meio do seu povo, o romano. Se você pegar os historiadores romanos, praticamente ninguém fala sobre Pilatos, porque era um zero à esquerda, era um recruta zero, era um cara completamente fora dos padrões dos grandes homens, dos grandes heróis. Não. Ele não era nada. Pilatos era um nada. O imperador Tibérios, quando estava atravessando o seu luto sem fim com a perda do seu filho, e estava completamente arrasado, desnorteado e longe das suas faculdades mentais, que fez coisas muito estranhas. Uma delas foi colocar Pilatos como prefeito da Judéia.
Pilatos era um oficial raso, um recruta raso, um homem totalmente indouto, incapacitado, violento, bruto, um animal irracional, violento. As pessoas não sabem quem foi Pilatos, porque existe aquela tradição que Pilatos era um homem bonzinho que não queria a morte de Yeshua. Oh, como vocês são ingênuos! Pilatos era um homem arrogante, violento, odiava o povo de Israel, tinha nojo dos judeus, não gostava da Judéia, não gostava dos judeus, e o tempo inteiro, do pouco tempo que ele esteve na terra de Israel, ele fez confusões, matou pessoas, assassinou pessoas. Ele era um homem extremamente descontrolado, mas tinha muito medo do seu chefe, do imperador Tibérios. Os judeus viram logo notaram que Pilatos não tinha condições nenhuma e não conseguiu entender como é que aquele homem era prefeito da Judéia. O homem realmente era muito estranho. Fraquíssimo. Sem nenhum tato com a administração pública. O homem era realmente lastimável. Pilatos foi uma pessoa lastimável. Se você quer saber mais sobre Pilatos, leia o livro A História dos Hebreus, de Flávio Joséfos. Eu não vou ler os trechos agora sobre Pilatos, porque é aonde tem sobre Pilatos. É Flávio Joséfos, um pouquinho de Tácitos e os escritos nazarenos. Você não vai achar mais nada em lugar nenhum. É tanto que as pessoas, os arqueólogos, duvidavam da existência desse homem, até que se encontrou em Cesareia Marítima a inscrição com seu nome e, posteriormente, um anel com o nome Pilatos. Eu não vou falar mais sobre Pilatos, eu quero deixar o texto falar para vocês, porque tem muitas pessoas religiosas que ficam com pena de Pilatos, que acham que Pilatos é um homem bonzinho, mas esquecem de ler esse texto aqui. Massar Pilatos derramou damam, o sangue dos galileus, al zivreihem. Zavar em hebraico é sacrifício. Estes galileus estavam em Jerusalém, em Jerusalém, para realizar sacrifício. Como é que eu sei disso? É óbvio, o único lugar da terra que se podia fazer sacrifício era em Jerusalém, no Monte do Templo, no Monte Moriá, aonde, hein? Misbeach Neroshet, no altar de bronze. Esses homens estavam realizando sacrifícios, Pilatos estava lá e simplesmente matou estes homens. Lucas não diz o porquê. Nós não sabemos o porquê, porque não temos esse relato de outros lugares, mas quando a gente lê os relatos de Flávio Joséfos, de Yosef Ben Matitiyahu, de abençoada memória, foi muito importante como historiador do primeiro século, muito importantíssimo. A gente percebe que não precisava muita coisa para Pilatos perder a cabeça. A cabeça dele já não estava no lugar dele, nunca esteve no lugar. Pilatos não era uma pessoa normal. Pilatos roubava dinheiro do tesouro do templo, o meio shekel que os judeus anualmente entregavam. Pilatos não era normal. Arrogante, prepotente, orgulhoso, violento. Super violento. As pessoas não tinham respeito por Pilatos, porque ele não era um homem que refletia respeito. Ninguém o admirava, nem os próprios romanos o admiravam, porque ele era uma pessoa completamente incompetente. Eu descrevi um pouquinho de Pilatos para vocês. É a verdade. Eu tiro esse relato do livro de Flávio Joséfos. Tá? Flávio Joséfos descreve exatamente assim Pilatos.
Nem os próprios romanos o respeitavam. Pilatos era realmente deprimente. Até hoje ninguém consegue entender como esse homem se tornou prefeito da Judéia. Tudo isso foi plano do Eterno. Porque tinha que ser um homem com essa capacidade, tinha que ser um homem dessa maneira, totalmente desnorteado, fora da realidade do mundo antigo, para poder que os acontecimentos sobre Yeshua viessem à tona e acontecessem de fato. Tinha que ser pelas mãos de Pilatos. Um homem assim. Inconstante como a água e com o maior medo do imperador. Massar Damam, derramou o sangue deles. Então, olha a violência desse homem. Ele não respeitou nem o altar. Nem o altar. O altar do sacrifício. Ele não respeitou, como todos os imperadores sempre respeitaram, até Nero, até chegar em Nero. Mas o Pilatos, ele não respeitou. E nem imperador, ele era um simples prefeito. Ele matou esses galileus e derramou o sangue deles junto com os sacrifícios que eles estavam apresentando. Esse relato realmente é chocante. Chocante, né? Realmente é horrível isso aqui, viu? Eu não sei como é que tem gente que ainda pensa em Pilatos ser um homem bonzinho. Porque Pilatos, ele não queria matar Yeshua porque ele queria matar o outro. O outro Yeshua Bar Abba, que era zelote. Ou seja, ele participava do grupo que, através da força, queria expulsar os romanos. Então, para Pilatos, era muito mais vantagem a morte de Yeshua Bar Abba do que o simples mestre de Nazaré, Yeshua HaNatsiri, Yeshua Nazareno. Não apresentava nenhum, para o Roma em si, não apresentava nenhum problema em si, nenhuma ameaça. Porém, está escrito, tanto em Tácitos, como também no historiador Flávio Joséfos, que Yeshua foi condenado por Pilatos. Foi por ordem de Pilatos. Pilatos o condenou à morte. E ele foi condenado à morte, ele foi executado pelos romanos, com uma execução romana. Isso tem que ficar bem claro, tá? Pilatos era um homem extremamente violento, como está nas palavras de Flávio Joséfos. Muito bem. Qual o problema aqui com esse acontecimento? Por que esses homens chegaram para Yeshua para falar isso? Preste bem atenção. No primeiro século, e eu acredito que esse tipo de pensamento existe até os dias de hoje. Eu quero que você pense bem no que eu vou falar agora. Preste bastante atenção no que eu vou falar agora, para você aprender. No primeiro século, a forma das pessoas pensarem era uma forma assim muito pragmática. Eles pensavam da seguinte maneira: se houve uma tragédia com alguém, que aquela pessoa mereceu. É porque aquela pessoa cometeu um erro. É porque aquela pessoa cometeu um pecado. Se aquela pessoa nascesse com alguma deficiência, alguma coisa aconteceu. Os pais devem ter pecado. Os pais ou os avós ou alguém deve ter cometido algum pecado. Então eles tinham esse pensamento. Pensamento totalmente equivocado. Nunca jamais você pode pensar dessa forma. As tragédias existem para bons e para os maus. As tragédias existem para os justos e para os injustos. O sol brilha para os justos e para os injustos. Isso não tem nada a ver associar qualquer coisa que acontece na Terra. Aconteceu, por exemplo, um rio transbordou e matou não sei quantas pessoas. Aquelas pessoas morreram porque mereceram ou porque cometeram. Nada disso. Tira isso da cabeça. Nós vivemos em um mundo
e participamos de tudo de bom e tudo de ruim que acontece nele. Não importa se você contribuiu com a poluição ambiental ou não, mas você participa de uma sociedade que polui o meio ambiente, que degrada o meio ambiente, né? E o meio ambiente cobra. Ele quer sobreviver. Ele foi criado para sobreviver. Então ele reage a toda a ação humana. Aí vem as tragédias naturais. As enchentes, chuvas extremamente acentuadas em determinados lugares e praticamente sem chuva em outros. Esse desequilíbrio ambiental, isso é tudo ação, resultado da ação do homem. Porém, aquele que não contribuiu com a poluição, com a degradação do meio ambiente, sofrerá da mesma forma com que aqueles que contribuíram, gente. Tá entendendo o que eu tô falando? A tragédia está para todos. A gente não pode associar. E muitas vezes Yeshua dizia, olha, vocês estão errados. Quem pecou foi ele ou foram os pais dele? Não, vocês estão errados. Você não pode atribuir toda doença ao pecado. Existem doenças que as pessoas têm, e para a glória do Eterno, para serem curadas, por exemplo. Vide Iov, Jó. Foi por causa dos pecados dele que todas as tragédias sobrevieram sobre ele. Então a gente tem que entender as coisas. A gente não pode jamais fazer essa associação. No primeiro século era assim. E é incrível como até os dias de hoje nós estamos no século 21 e muitas pessoas continuam com o mesmo pensamento. Pessoas que são vítimas de uma tragédia ficam a culpa delas. Não pode. A gente tem que parar de culpar as vítimas. Incrível como até os dias de hoje as pessoas continuam culpando as vítimas. Por exemplo, uma pessoa é assaltada. Ele estava falando no telefone e foi assaltada. Muita gente vai dizer, a culpa é dele, porque o que é que ele quer falando no telefone? Gente, o que é isso? A culpa é do bandido que cometeu um erro gravíssimo diante do Eterno e diante da sociedade. Porque nenhuma sociedade vai dizer para alguém que você pode roubar. Em qualquer sociedade do mundo, o roubo é totalmente combatido e errado. Nenhuma sociedade vai incentivar você a roubar. Isso não existe. A culpa não é de quem estava falando no telefone. A culpa é do ladrão, do bandido. A sociedade é sempre assim. A culpa é da vítima. A mulher foi estuprada. A culpa é dela. Porque ela anda de um jeito, meio rebolando. Alô? Com a roupinha apertadinha. A culpa é do estuprador. A gente tem que parar com isso, gente. O que é isto? Sempre a culpa é da vítima. Era no mundo antigo. A pessoa sofria uma tragédia e apontavam que ela era o problema. Não. No mundo antigo, no primeiro século, inclusive, aprendam isso, que isso é muito importante. Primeiro século, que é a herança dos 2 séculos antes de Yeshua. Muita coisa foi produzida nesses 2 séculos antes, muito misticismo, muitas crendices que a gente vê nos escritos nazarenos. Era a forma que eles pensavam, era a forma como eles acreditavam, era a forma como eles viam o mundo, coisas que a gente não vê na Torá, nem nos profetas. Vocês vão encontrar nos escritos nazarenos. Vou dar um exemplo bem claro para vocês. Por favor, não me leve a mal o que eu vou falar. Eu tenho um estudo pronto para trazer para vocês sobre isso. Assim que der, no momento do hebraico, eu trarei assuntos bem polêmicos, como esse que eu vou falar agora. É um assunto muito polêmico. Eu sei que muita gente não vai concordar com o que eu vou dizer, mas o que eu vou dizer aqui para vocês agora são anos de estudos. Eu estudei o primeiro século.
Já fui para Israel dezenas de vezes. Quando eu vou, eu estudo, converso. Eu procuro pessoas que têm entendimento sobre determinadas áreas para conversar. As pesquisas. Eu gosto de ir aos museus, eu gosto de ler. Eu leio as matérias, eu leio os artigos, eu leio os livros. Coisas que são interessantes a mim, eu leio, eu devoro. Eu entendo um pouquinho de primeiro século. É preciso você entender, compreender a sociedade, como as pessoas pensavam, para você poder entender os acontecimentos narrados no livro. As pessoas no primeiro século, por exemplo, elas queriam associar as tragédias, as doenças que existiam, elas tinham que ter uma explicação. E havia uma explicação muito simples para as doenças do primeiro século. Eram muitas doenças. O primeiro século foi o pior século da história de Israel. O pior século dessa terra. Eu posso dizer do mundo. As pessoas não viviam bem, não se alimentavam bem. A água não tinha qualidade. Tá? Muita degradação. A ocupação romana. Realmente as pessoas não viviam muito tempo. A expectativa de vida era no máximo 50, 60 anos, no máximo. A água era muito poluída nessa época. Não tinha qualidade de vida. A alimentação não era muito boa. Não tinha qualidade de vida. As pessoas eram muito doentes. Muito doentes. Não se alimentavam bem. Não viviam bem. E assim. Primeiro século. Eles pegaram uma palavra hebraica chamada shod. Shod vem de shad, que é peito. Peito no sentido de teta, de amamentar. Não peito do homem, não peitoral do homem, mas a teta, que é a mesma que se utiliza a palavra para um animal, mas um animal fêmea, que amamenta, um mamífero, tá? Shad, peito, teta. E é a mesma palavra, shod. Shod em hebraico é arrasado, devastado, afligido, destruído, deslocado. Por quê? Porque é exatamente o que acontece com a teta, com o seio, tanto materno como também dos animais, quando eles amamentam. O seio, ele não tem jeito, ele vai ficar caído, ele vai ficar deslocado, arrasado. Então, o hebraico, ele é fantástico. Só que essa palavra aparece dezenas de vezes no Tanar, como arrasado, como destruído, como N situações, né? A terra está arrasada, a terra está destruída, No primeiro século, eles pegaram essa mesma palavra e criaram a palavra shed. Shod, shed. Entre aspas, demônio. Imagine, demônio. Vem dessa palavra. Todas as doenças do primeiro século, eles diziam que era demônio. Que é a palavra devastado, afligido. Então, vocês vão encontrar nos escritos nazarenos uma pessoa encurvada que só andava, tinha demônio. Uma pessoa que tinha epilepsia, tinha demônio. Uma pessoa que era tantã da cabeça, ou seja, era louca, não batia bem da bola, as faculdades mentais não existem. Isso existe, é normal, existe, sempre existiu, sempre existiu. Mas no primeiro século, qual era a explicação? Demônio. Só tinha epilepsia? Demônio. Shod. Shed. É isso, é a palavra. Devastado, afligido. A pessoa estava em aflição, a pessoa estava devastada, estava acabada. Qual a explicação? Demônio.
No hebraico, vocês precisam separar as coisas. Muita gente chama Satã, a Satã, de demônio. Não pode ser chamado de demônio. Ele não é um demônio. Ele não é uma doença. Ele é o acusador. Ele é o o adversário, nossas almas, que nos acusa perante o Eterno, que nos apresenta o mal. Ele não é demônio. Ele não é uma doença. Demônio, no hebraico, são doenças. Mas era assim que no primeiro século chamava. No primeiro século as pessoas acreditavam em fantasmas. Lembra quando Yeshua estava à noite andando pelas águas? Eles disseram que era um fantasma. Eles acreditavam nisso. As crendices no primeiro século era algo, gente, incrível. Mas essa era a sociedade. Então a gente precisa entender isso. Se vocês observarem, a maioria dos, entre aspas, demônios eram as doenças que as pessoas tinham. Pode observar, a maioria, todas tinham uma doença associada. Ou era epilepsia, ou aquela pessoa era... E assim sucessivamente. Vamos lá pro texto, vamos lá. Aqui, no livro de Lucas, esses galileus, como eu acabei de falar, contar para vocês essa explicação toda, eu quero que vocês entendam o contexto aqui. Eles chegaram para Yeshua para dizer, olha, alguma coisa esses galileus fizeram. A culpa não é de Pilatos. Observe a mentalidade da época. Eles não estavam colocando a culpa no agressor. Eles estavam colocando a culpa em quem? Na vítima. A culpa é da vítima. A culpa é da vítima. Não é? Aí, Yeshua vai responder. Eles estavam perguntando a Yeshua se eles eram culpados, né? Que pecado eles devem ter cometido. Vaiaan, e respondeu Yeshua, Vaiomer, e disse, Aleihem, para eles, Haim Tarshivu, Ki Hagelilim, Hahem, Hayu Hataim, Mikol, Ishvei Hagalil, Aharei. Ou seja, estão pensando que aqueles galileus eram mais pecadores do que todos os outros é aqui, ó, do que todos os outros moradores Ishvei Hagalil, da Galileia? Estão pensando isso? Será que vocês estão pensando que pelo fato de Pilatos ter matado eles e derramado o sangue deles sobre os sacrifícios, eles são mais pecadores do que todos os outros habitantes da Galileia? Vocês estão achando isso? Asher nasceu Oneg Zé, que por causa disso, Oneg é algo prazeroso, Onesh é uma penalidade. E por causa disso sobreveio essa penalidade. É assim o pensamento, como eu falei, né? Se aconteceu com eles é porque alguma coisa errada eles fizeram. Não, a culpa não é do agressor, a culpa é da vítima. Também existia, gente, no primeiro século, por parte dos habitantes de Jerusalém, a ideia de que os habitantes da Galileia, que eram judeus igual a eles, ou seja, da tribo de Yehudá, a sua grande maioria, a ideia era que os habitantes da Galileia eram retrógrados, indoutos, incapacitados, iletrados, analfabetos, pessoas sem instrução, pessoas que viviam em trevas, pessoas que viviam longe da Torá, longe do ensino do Eterno, mas usavam um termo meio que para, vamos dizer assim, para não falar assim muito forte, né? Suavizando.
Am haaretz, povo da terra, povinho. Ou seja, as tragédias só aconteciam com os galileus. Agora, olha o que Yeshua vai dizer aqui. Ó. Ani omer lachem, eu digo lachem para vocês. Lochem, não é assim. Atenção, gente, não é assim. A tragédia está para todos. Ricos e pobres. Justos e injustos. O sol brilha para todos. Parar de associar as coisas. Tem que parar. Não pode fazer isso. Ve'im atem, preste bem atenção nisso aqui. Essa é a chave dessa parábola. Ve'im atem, se vocês lotashuvu, não fizerem chuvar, não retornarem, não se arrependerem. Ve'im atem lotashuvu, se vocês não retornarem, se vocês não se arrependerem. Kulhem, todos vocês, ou seja, Yeshua inclui a todos, que morrem, da mesma forma, tovedu, serão destruídos. São 12 palavras, são 40 letras. Essa expressão de Yeshua, vou ler toda rápida agora para vocês. Ani omer lachem, lochem, ve'im atem, lotashuvu, kulchem, kmochem, tovedu. São 40 letras. Incrivelmente, elas serão repetidas, as 40 letras. Isso é muito interessante. No verso 5. A mesma coisa será repetida no verso 5. Aí Yeshua traz um outro dado aqui que só Lucas traz essa informação. Ou Shmoná Asar, 18. Shmoné, 8. Asar vem de Eser, 10. 18. Ou os 18 Anashim, homens, ou 18 dos homens, Asher Nafal, Nafal em hebraico é cair. Asher Nafal, que caiu, Aleihem, sobre eles, Amigdol, a torre, Shiloar, em Shiloar. Shiloar havia uma torre, e essa torre mal feita, mal projetada, acabou caindo e matando 18 judeus de Jerusalém. Então Yeshua está dizendo, a tragédia não acontece só para os galileus, não. Alô. Pode acontecer também com os habitantes de Jerusalém. Mas os 18 que morreram, Vametu e morreram, Hatarshivu, vocês pensam que Hashemim, que eles eram mais culpados, os galileus eram em relação a pecados. Eles eram mais pecadores. Aqui, vocês pensam que eles eram mais culpados, Hayu Mikoli Ishvei Yerushalayim, do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Todos os outros não, todos os habitantes de Jerusalém. Aqui não tem outros como tem na outra expressão. Aí Yeshua vai repetir o verso 3, 40 letras. Ani omer lachem, eu digo para vocês. Lochem, não é assim. Ve'im atem lotashuvu kulchem kmochem tovedu. Se vocês não fizerem chuvar, se vocês não se arrependerem, todos vocês da mesma forma serão destruídos. Gente, essa é a introdução, tá? É muito importante essa parábola para a gente entender, a gente saber por que ela veio. A parábola, ela vem por algum motivo. Alguém produziu em Yeshua o desejo de trazer a parábola, a necessidade de trazer a parábola.
Toda e qualquer parábola, ela só veio a existir porque Yeshua foi, entre aspas, provocado. Ou seja, a situação do momento provocou a parábola. Tá? Seja para explicar algo, seja para rebater algo, ou seja para responder algo, ou para ensinar algo aos discípulos, vem a parábola. Sempre antes da parábola, leiam o que está escrito, porque vocês vão entender o porquê que aquela parábola veio a existir. Então Yeshua vai trazer a parábola agora. Vamos lá. Uma parábola muito estranha, muito simples também, mas é muito interessante. Vaissá, e levantou, Mechalô, sua parábola, Vaiomer, e disse: Ish Echad Hayá, Ish Echad Hayá. Havia um homem, Asherlo, que havia para ele Tena, uma figueira, Netuá, plantada, Becarmo, na sua vinha. Opa, que coisa estranha, não é? Alô, vamos lá. O que é uma vinha? Uma vinha é um conjunto de barreiras. A vinha é um conjunto de Geffen, videira. Entenderam, gente? Vinha é um conjunto de videiras, de parreiras, como você quiser chamar. Uvas. Se você tem apenas uma Geffen, uma videira, isso não é uma vinha. Uma vinha só é vinha quando tem um conjunto de videiras. E esse conjunto de videiras está ali exatamente para as uvas serem colhidas e depois ser produzidas o yain, o vinho. Muito bem. A vinha, um conjunto de videiras. O que é estranho? O que é estranho, totalmente estranho, é essa Atena aqui. O que é que ela está fazendo aí dentro dessa videira, dessa vinha? O que é que a Atena, o que é que a figueira está fazendo lá dentro? E ela foi plantada, está aqui escrito, plantada, Netuá, foi plantada. Então alguém quis plantar ela lá. É estranho porque, observe que a Torá diz para você não misturar as sementes das uvas na mesma fileira. Imagine você colocar uma outra fruta, né? Não é estranho? É estranho. Mas é uma parábola. Vamos tentar entendê-la, né? Temos aqui duas frutas. O figo e as uvas. As uvas está implícito, né? Uma vinha tem uva. São duas frutas muito importantes na escritura. A tená, por exemplo, ou a figueira, é a primeira a... Você sabia disso? É a primeira a aparecer na escritura. A primeira fruta a aparecer na história da humanidade é a figueira. A figueira está totalmente ligada à história da criação. A figueira, nossos pais, quando comeram do fruto, os olhos foram abertos. O que é que eles viram? Pegaram a folha, fizeram uma tanguinha, para cobrir as suas vergonhas. Porque eles se sentiram envergonhados de estarem nus. A figueira está totalmente ligada a esse momento. Cobriu as vergonhas. Cobriu a vergonha que eles sentiram. Muito interessante. Porque mais na frente, como está no profeta Zacarias, o ser humano vai utilizar as folhas da figueira. Não para cobrir as suas vergonhas em si, mas para cobrir outro tipo de vergonha. Ou seja, para iluminar a mente. Através do estudo da Torá. Através do estudo da Escritura. Passou a ser tradição se estudar a Torá
debaixo das folhas da figueira. Essa sombra maravilhosa que é a figueira. Não é só a sombra, é o significado. Porque desde o começo, após o pecado, foi a primeira coisa que somos apresentados. Foi a primeira coisa que os nossos pais tiveram contato. Foram as folhas da figueira. Isso é bem interessante, né? Interessante. Muito interessante. Não é à toa que está aqui. Então a figueira, ela tem muito a ver com a Torá. Com o ensino da Torá, com o estudo da Torá. Mas a folha é apenas o estudo. O fruto é a prática. Vai juntando as coisas aí. As uvas. O texto não vai falar muito sobre uvas. O texto não vai muito... A parábola não vai tratar muito das uvas, mas eu quero lembrar a vocês que a uva tem um significado interessante. Não a uva em si, mas o que é produzido através da uva, que é o vinho, yain. Ele tem dois significados na escritura: alegria e remissão de pecados. Por quê? Muito simples, gente. Só na língua hebraica, tá? A palavra sangue é a palavra dam, que é exatamente tirada da raiz da palavra Adom, ou seja, vermelho, que vem de Adama, barra, o solo. Daqui também vem Adam, nosso pai. Então, Adom, vermelho, Adom, não Adom, que é Senhor, Adom, vermelho. De dentro de Adom está Dam, sangue, porque o sangue é vermelho, assim como o vinho no mundo antigo. Então, vinho e sangue, eles faz parte da mesma raiz. São palavras conectadas. Então, quando Yeshua fala o meu sangue é o vinho é meu sangue, você tem que entender isso no prisma hebraico, não em outro idioma, porque não faz sentido. Qual o sentido que tem de sangue e vinho na língua portuguesa? Nenhum. Qual o sentido que tem de sangue e vinho na língua inglesa? Nenhum. Qual o sentido que tem de sangue e vinho no grego? Nenhum. Mas no ivrit, sim, no hebraico, sim, todo sentido. Da mesma forma, tem todo sentido no ivrit, no hebraico, o pão e a bassar e a carne, só no hebraico. Por isso ele faz a comparação da carne, ou seja, do seu corpo, da sua carne, com o lechem, com o pão. Como também carne, bassar, é a mesma raiz de bessorá. Boas novas, boas notícias. Carne e boas notícias é a mesma coisa. Alô, hein? Só no ivrit, só no hebraico. Tem que estudar o hebraico para poder entender as coisas. Entenderam? Ok? Baruch Hashem. E você sabe que o vinho, o sangue é o símbolo da remissão dos pecados. Porque não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. É o símbolo da graça, perdão do pecado. Mas para que a graça venha, é necessário o quê? Alô? Eu derramo a minha graça, eu demonstro a minha graça, eu concedo a minha graça para os que me amam e obedecem aos meus mandamentos. A obediência aos mandamentos são os frutos produzidos. Então vamos lá. Depois dessas explicações, vamos ver o verso 7. Vaiomer. Não. Eu não li aqui ainda não. Calma aí. Vaiavô, e chegou Levaquesh para procurar, para buscar et priá, o fruto dela, o fruto da teena, o fruto do figo, Elo matzah, e não encontrou. Vaiomer el hakorem, mesma coisa de
Carmo, a sua vinha, e disse para o vinhateiro, o viticultor, que você quiser, Inezé, veja isto, Shaloshanim, 3 anos, bati eu venho, El Hatena Hazot, para esta figueira, Levakesh et Priá, para buscar, para procurar o fruto dela, Velo Matzati, e eu não encontro. Lembre-se que em Vaikra capítulo 19, Levítico capítulo 19, para achar Kedoshim, nós temos o seguinte texto no verso 23 do capítulo 19. E quando você entrar na terra, só lembrando, você plantar uma árvore, os 3 primeiros anos, esse fruto será proibido. Você não pode colher esse fruto. No 4º ano, esse fruto você pode colher, mas não é para você, é consagrado ao Eterno. Você leva para os sacerdotes, numa sacola, numa bolsa. No 5º ano, aí em diante, você pode comer dele, para que o Eterno possa fazer crescer e te abençoar. Capítulo 19, verso 23 ao verso 25. Isso quer dizer, se a gente seguir esses parâmetros, quer dizer que esse 3º ano que ele está falando aqui só pode ser o 3º ano após o 4º ano. Então, ele deve estar buscando fruto no 5º, no 6º e no 7º ano. Pelo menos seguindo esse detalhe, né? Bom, ele ordena o seguinte: Kerot, karat é cortar. Brit karatá, a aliança cortada, a aliança das partes cortadas. Bereshit, Gênesis 15. O Eterno fez com Abraão. Kerot, corte, otá, ela. Quila, mas é. Pois, por que isto? Por que isto? Para que isto? Tashihit et ademati, destruindo o meu solo, além de não produzir fruto, que é a função de uma árvore frutífera, é a razão dela ser chamada de árvore frutífera, é a razão dela existir. Ela não produz, e além de não produzir, está retendo os nutrientes da terra, destruindo o meu solo. Ou seja, uma árvore inútil e que ainda está dando prejuízo. Corta ela! E respondeu o vinhateiro, porém, Vaiomer, e disse, Elav, para ele, Adoni, meu senhor, Hanar, lá, dê descanso para ela, Noar, descanso, repouso, consolo, dê descanso, deixa ela descansar, Od, mais, Hashanah Hazot, mais este ano, dê mais um ano para ela, meu senhor. Por que um ano, hein? Olha que interessante. O ano é o ciclo da Torá. É o ciclo de você estudar todas as porções. Você estuda todas as porções em um ano. Você celebra todas as festas em um ano. Em um ano você tem a oportunidade de testemunhar toda a Torá, estudá-la, aprendê-la, praticá-la, celebrar as festas do Eterno. Um ano. Em 6 meses você não tem como. Em 5 meses não tem como. Não se pode antecipar as coisas. Tudo é no tempo certo. É meat, é pouco a pouco. Para chato, porção a porção. Não, meu senhor, dê mais um ano para ela. Dê mais uma oportunidade. Até que
Que Edor. Edor é uma palavra difícil, porque não aparece no Tanar. Está no dicionário. E ela significa escavar, enxadar, né? Ou seja, fazer uma escavação. Até que eu escave, ve'eten e conceda e dê domen. Essa palavra aparece. Domen quer dizer esterco, excremento, fezes. Obviamente que são excrementos, fezes de animais puros. Ovelha, alô, boi, vaca, esterco. Até que eu conceda esterco, missa vive lá ao redor dela, como é feito até os dias de hoje. Eu vou cuidar dela. Eu vou fazer ao redor dela eu vou cavando, tirar os pedregulhos, vou tirar as pedras, tá? Vou colocar adubo para ela ficar mais nutrida. Vou cuidar dela. Ulai, perhaps, maybe, talvez. Ulai, talvez. Ta'asé, produza fruto. Bashaná Rabaá, no ano que vem. Bashaná Rabaá. Lembra dessa canção? A canção da Rosh Hashanah? Bashaná Rabaá. Bispo Tziporim no dedo. Vamos lá. Ulai, talvez. Ta'asepri, produza fruto. Bashaná Rabaá, no ano que vem. Ve'im e se ain. Não. E se não houver. Tirrot, cortarás ela. A parábola acaba aqui. E acaba de uma maneira muito estranha, mas de propósito. De propósito. Você queria saber o final da história? O que você queria saber? Queria saber se ela produziu ou não fruto. Alô, queria? Yeshua não fala nada. Yeshua não dá o resultado. De propósito. E ninguém perguntou. Por que ninguém perguntou? Ficaram pensando. Como você deve estar pensando agora. O que aconteceu com aquela... O que aconteceu com aquela figueira? No meio daquelas uvas. Daquela vinha. Ali, sozinha. Aquela vinha. Todas aquelas uvas. O que aconteceu? Eu queria saber. E de propósito, não tem um fim. Porque o fim, quem tem que responder, quem tem que criar, quem tem que desenvolver, sou eu. Parábola. Que sabedoria do mestre. Ele deixou o fim para mim. Você é essa figura. Eu sou essa. Você vai se colocar no lugar dela. O que é que representa essa figura? O estudo da Torá. O estudo da Torá. O estudar, o ouvir, o ler. O que é que está faltando? Fruto. E o que é o fruto? O que é o fruto? O fruto é a prática dos mandamentos. É colocar em prática o que aprendeu.
Aprendeu que não deve mentir. O que é o fruto? Falar a verdade. Aprendeu que não deve roubar nem um centavo. Quanto mais 1 milhão. Nem 1 centavo, nem 1 milhão. Nada. Ser justo e honesto consigo mesmo e com o próximo. Não pode roubar nem de você mesmo. Aprendeu isso? Então pratica. Seja honesto com você e com o próximo. Na verdade, seja honesto. Não Aprendi que não posso falar mal dos outros. Pronto, não fala mal das pessoas. Não fala mal das pessoas. Pronto. Não fala, não pode falar o bem, não fala nada. Se coloque no lugar dessa figueira e termine a história. Conclua a história. Porque o importante não é como começa. Termina. Não é? Por que não tem um final? Porque o final depende de mim e de você. Mestre é aquele vinhateiro que com toda misericórdia e amor ele vem, escava ao lado, tira esses pedregulhos, nos abrilhanta com a Torá, com o ensino dela, com a planificação dela. Ou seja, ele traz a Torá para o mais pleno, para o ser humano vivê-la, praticá-la, para que seja possível. Ele torna possível o ser humano se achegar à Torá. Ele traz a Torá para nós, para dentro de nós. Mas, aval, mas, sem ir. Porém, contudo, todavia, quem produz fruto? Nós. Você. Quem produz ou não? A diferença está na... É por isso que a Escritura chama de frutos de arrependimento. Lembra do texto anterior? Se vocês não se arrependerem, se vocês não fizerem chuvar, todos vocês serão da mesma forma destruídos. A árvore que não produz fruto, ela é cortada. Hasve halila. Nunca acontece. Produza fruto. Essa era a pregação de Yohanan Amatib. Yohanan imerso. Produzam frutos para chuvar, para o arrependimento. Frutos que comprovem o arrependimento. Que frutos são esses? Obediência à palavra. Simples. Simples. A palavra é muito simples. Nós, seres humanos, é que complicamos tudo. Essa mania humana de religiosidade e doutrinas e mais doutrinas que afastam o ser humano da palavra simples do Eterno. Obedece a palavra. Você leu, aprendeu, ouviu, obedeça. Produza fruto, sem o qual a graça das uvas, do vinho dessa vinha, te alcançarão. Graça só vem ao ser humano quando os frutos são frutos de arrependimento. Frutos que comprovam o arrependimento. Quer terminar essa história? Essa é a sua história. Essa é a minha história. Termine-a. A árvore. Sua árvore vai produzir ou não no ano que vem? Ou vai ser cortada? Termine essa história. Porque o importante é como termina. Então termine essa história. Coloque na sua cabeça, na sua mente, no seu coração. E não deixa de produzir fruto. Você precisa produzir fruto. Porque um dia
o dono da vinha vai chegar e vai buscar e vai procurar fruto em você. Isso está registrado no livro de Apocalipse, Rezaion, capítulo 20. Um dia todos estarão de pé diante do Eterno, ricos e pobres, grandes e pequenos. Não importa, todos. Os livros serão abertos. E as nossas obras estarão lá. E elas irão contar. E elas irão dizer. E elas irão falar. Nossos livros. As nossas palavras, os nossos acontecimentos, os nossos atos, as nossas obras. Um dia o Eterno vai buscar. Será que vai encontrar? Ser cortado, a mesma expressão, cortar o nome no livro. Muito profundo, parábola. Pouco conhecida, muito profunda. O Eterno te abençoe. Um beijo no seu. O Eterno te abençoe. Uma excelente semana para você. Até o próximo. Momento do Hebraico. Vão dormir, já tá tarde. Quero saber o que é que vocês querem aí ainda. Já terminou o estudo? Alô? Vão produzir fruto, vão? Vão dormir, pessoal. Vão dormir para a figueira ficar descansada, não é? E amanhã produzir fruto. Não é não? Vão dormir, dar uma descansada na figueira. O que é que o texto disse? Meu Senhor, deixa ela descansar um pouquinho. Então vão descansar, pessoal. Vão descansar. Para amanhã vocês produzirem fruto. Alô? Hein? Já terminou. Tchau, tchau. Vão dormir, gente. Vão dormir.